Vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 12 ao 21. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Filipos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então o tema da palavra de Deus neste dia é isolado do mundo, mas não de Deus. Então aqui nós vemos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. Muitas das cartas do apóstolo São Paulo foram escritas por ele estando preso em Roma, por causa do Evangelho. E aqui o apóstolo, nessa carta, ele traz uma exortação, um encorajamento para os irmãos de Filipos, da igreja de Filipos, os filipenses. E também traz ensinamento, instruções e encorajamento também para nós nos nossos dias e para aqueles que não conhecem a verdade de Cristo por meio do Evangelho. Primeiramente, no versículo 12, Paulo ele declara assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só, Paulo, ele começa explicando inicialmente acerca da situação em que ele se encontrava, que era estar preso por causa do Senhor Jesus. E nós vemos ali, nessa situação, que Paulo estava debaixo da providência de Deus, de uma providência obscura. Isaías 45 fala a respeito das riquezas encobertas, das riquezas da obscuridade, tesouros da graça divina que vem para a vida daquele que serve a Deus, daquele que conhece a Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que já foi salvo, pode muitas vezes passar por circunstâncias e situações que às vezes podem parecer situações não boas, situações adversas, contrárias, né? Aquilo que muitas vezes nós esperamos. Ninguém quer passar dificuldade, porque ninguém é masoquista, né? Nenhum ser humano deve pedir, eu quero passar dificuldade, eu quero passar problemas de saúde, eu quero passar fome. Nenhum ser humano pede dificuldade, não existe isso. Isso aí é uma incoerência. Porém, quando Deus, na sua soberania, na sua onisciência, ou seja, no seu conhecimento absoluto de todas as coisas, quando Deus determina, quando Deus comanda, quando Ele libera ações sobre a humanidade,
e ações que afetam mesmo a igreja do Senhor Jesus, os servos de Deus. Quando Deus libera o seu comando, a sua ordem, quando, ou seja, os seus decretos, aquilo que ele estabeleceu e que é manifesto e que é ordenado, executado pela sua providência, venha sobre a vida do povo de Deus, da igreja, de servos de Deus, mesmo que essa providência, mesmo que essas ações, elas pareçam adversas, obscuras para o nosso entendimento. Para o entendimento natural, ela é obscura, mas para o entendimento espiritual, ela pode ser um grande tesouro, pode trazer uma grande valia da parte de Deus. E Paulo aqui, ele começa no versículo 2, dizendo: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Vamos ler aqui em Efésios, uma página antes, Efésios capítulo 6, versículos de número 18 ao 20. Para nós entendermos esse contexto de Filipenses, está escrito assim, Efésios 6, 18 ao 20. Paulo finalizando a carta à igreja de Éfeso. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Olha que coisa tremenda. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo fala, escrevendo à igreja de Tessalônica, que a palavra, ela tem livre curso. A palavra de Deus, ela é livre, ela não está presa. Nós vemos que a situação em que Paulo se encontrava, que nós lemos aqui em Efésios, declara qual era a condição de Paulo pela providência obscura e encoberta de Deus. Era que Paulo era um embaixador em cadeias. Paulo estava preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por causa da sua prisão, pela causa do Evangelho, é que Deus nos deu esses tesouros da riqueza que estão escritos nas suas cartas, inspiradas por Deus. É pela sua prisão que Deus deu a Paulo inspiração para que essas cartas, para que o conhecimento da vontade divina fosse trazido à igreja do Senhor Jesus. Nós vemos como é que as coisas de Deus funcionam, como é que uma prisão que traz sofrimento, isolamento, que traz desesperança, desalento, que faz com que muitas vezes a gente, poxa, quem está preso ou quem já esteve preso, existem vários tipos de prisões, nós poderíamos falar. Existe aquela prisão que a pessoa ela é presa porque ela cometeu um crime, um delito, e tem aquela pessoa que está presa por força das circunstâncias, tem aquela pessoa que está presa numa cama por uma enfermidade, não pode se locomover. Existem vários tipos de prisões. Nossos dias nós enfrentamos uma pandemia, de um vírus, e muitas pessoas estão sendo convocadas, obrigadas a estarem presas, isoladas nos seus lares, nas suas casas, para evitar uma transmissão, uma disseminação do vírus. Então muitas pessoas estão condicionadas nos seus lares, não por nenhum crime ou delito. E Paulo não estava preso porque era um malfeitor. Se nós lermos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo declara: eu não estou preso como um malfeitor, ainda que seja visto como malfeitor, eu não estou preso como malfeitor. Paulo estava preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas também estão condicionadas, isoladas nas suas casas, porque estão por força de uma circunstância maior, que é esse vírus, esse coronavírus. Então, obrigando as pessoas a estarem retidas nos seus lares. A questão é, esta pandemia, ela pode ter hora, como teve hora para começar, ela pode ter uma hora para acabar também. E nesse tempo, nesse meio tempo de muitas coisas que acontecem, as pessoas, elas começam primeiramente a entrar numa situação de incerteza, de insegurança.
e de pânico muitas vezes, deixa o pânico tomar conta das suas almas, das suas vidas, do seu entendimento, das suas emoções, afeições, e elas não conseguem ver mais nada, elas só conseguem ver o presente, elas só conseguem ver a vida terrena, aquilo que elas enxergam diante de si e mais nada. Elas querem apenas resolver esse problema, querem tentar sair dessa situação, dessa prisão, desse isolamento. E muitas vezes, e na maioria das vezes, por força das autoridades e toda a igreja, abrindo parênteses, toda a igreja do Senhor Jesus, todas as autoridades que são constituídas por Deus nesse mundo, a igreja também está debaixo dessas autoridades, contanto, é claro, que essas autoridades não venham confrontar a palavra e a vontade de Deus. Até então, a igreja está sujeita às autoridades e acata a orientação das autoridades, porque esta orientação dada para esse isolamento, para essa quarentena, não é propriamente não uma perseguição, mas é uma preservação das vidas. Então temos que entender isto, que não é uma perseguição, mas uma preservação. E aquele que entende que está sendo perseguido ainda não entendeu qual é o propósito que Deus está trazendo sobre a igreja do Senhor Jesus. Deus trouxe por meio da vida do apóstolo Paulo o apóstolo, estando preso, Deus teve que prender Paulo, encarcerar Paulo por causa do seu santo evangelho, para trazer as cartas, a sua santa inspiração, para que nós tivéssemos conhecimento da vontade de Deus por meio dele, para as nossas vidas. E neste tempo presente, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, creram no Salvador verdadeiramente, que obedecem os mandamentos e as leis de Deus e conhecem a Santa Escritura, também podem extrair desse entendimento, experiência, conhecimento da parte de Deus para as suas vidas. Quem sabe Deus não está encerrando cristãos nos lares nesses dias, para que os crentes possam voltar a orar, buscar a Deus, porque o trabalho, o dia a dia da vida cotidiana, o trabalho terreno, essas coisas têm roubado o tempo de comunhão com Deus. Não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, mas as pessoas hoje pensam muito no aqui, no agora, naquilo que vou comer, no que vou vestir, no que vou comprar, nos cursos que vou fazer, e não pensam em orar e buscar a Deus. Quantos cristãos também não conseguem ter tempo com a sua família, porque o tempo do trabalho secular também eles têm roubado? Quantos cristãos não conseguem entender o momento que Deus está os convocando, os chamando, para que eles possam ter mais comunhão, mais intimidade com Deus de toda a terra, com Deus que é soberano e governante de todas as coisas? Às vezes os cristãos não conseguem entender esse propósito para o qual Deus os está chamando. E quantas vezes crentes possuem também familiares que ainda não estão salvos nas suas casas, e é este o momento que Deus preparou para que você possa levar o santo evangelho e pregar a santa palavra de salvação aos ouvidos daqueles que carecem do amor de Deus, carecem da glória de Deus. Porque Paulo, o apóstolo, esse mesmo que escreveu a epístola de Filipenses e Efésios, ele escreveu na carta aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo aquele que não está em Cristo está destituído da glória de Deus. Então talvez Deus tenha encarcerado crentes também nos lares, para que eles possam pregar aos seus familiares que não são conversos, não foram ainda salvos pela graça de Deus e precisam ouvir o Salvador falando aos seus corações, para que eles possam voltar-se a Cristo. Talvez seja esta hora, o momento e a oportunidade que Deus lhes deu para o arrependimento, porque não sabemos quanto tempo esta crise de fato irá durar, e não sabemos como sairemos dela, mas sabemos que se sairmos com Cristo, sairemos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por aqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 13 da carta de São Paulo aos Filipenses está escrito assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha aqui Paulo, as prisões de Paulo. Paulo, ele foi preso como sendo um malfeitor, e não era um malfeitor. Ele era um homem bom e honesto, e todos da guarda romana, do palácio de Roma, todos os magistrados sabiam que Paulo era um homem bom, e estava sendo preso
na verdade de forma injusta, mas era pela causa do Evangelho. E se Paulo não tivesse sido preso, ele não poderia ter tido a oportunidade de pregar o Evangelho para a guarda pretoriana, para os magistrados, para as autoridades de Roma. Se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria tido oportunidade, e as pessoas foram despertadas no seu interesse acerca da situação de Paulo. Nós vemos isso no livro de Atos. Vemos Drusila, vemos o Procon Sérgio Paulo, governador Félix e tantos outros foram despertados pela condição e a situação de Paulo, porque era o Evangelho do Senhor Jesus e que estava em jogo, que estava sendo pregado. E no meio daquela situação de sofrimento, de prisão, Paulo estava sendo chamado para pregar o Evangelho. E naquela situação estava sendo chamado, despertando o interesse dos incrédulos para que eles pudessem ouvir acerca de Cristo e da sua verdade. Versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. É tão interessante que essa situação, na verdade, trouxe para os cristãos, olha só como a providência obscura, como as situações adversas na vida do povo de Deus, na vida de um crente, de um servo de Deus, um ministro, pode trazer encorajamento, pode trazer ânimo para aqueles que servem a Deus. A prisão, a cadeia de Paulo trouxe ânimo, trouxe coragem. E a Bíblia diz que eles, tomando ânimo com as prisões, ousavam falar mais confiadamente. Eles viram que aquela situação que Paulo estava, lhes trouxe confiança. E essa confiança levou eles a ter coragem. E a coragem neutralizou o medo na vida deles, para que eles pudessem levar adiante o Evangelho da graça redentora, da graça salvadora, da graça soberana de Deus. Isto é algo maravilhoso. Agora no verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. O que acontece aqui é que existem muitas pessoas, em muitas denominações, para não dizer igrejas, que às vezes pregam a Cristo com motivações erradas. Mesmo nos nossos dias há muito isso. E eu não falo propriamente de heresias aqui não, de motivações erradas. Pessoas que se aproveitam das circunstâncias para ganhar em cima das outras. Para tentar ganhar almas em cima de situações. Devido à ordem em muitas nações, de muitas igrejas estarem com o templo, não a igreja nunca parou, a igreja não para, a igreja não fecha as portas aqui, as portas que foram fechadas foram as portas dos templos. A igreja não parou, a igreja continua firme e forte, sobrevivendo, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, e ela se adapta, ela é resiliente de acordo com as circunstâncias que se apresentam. Então a igreja nunca fechou as portas, mas os templos sim. A igreja permanece segura, guardada pelo Senhor. Há muitas pessoas que se aproveitam para tentar fazer polêmicas nesse tempo que estamos vivendo, criar discórdias, divisões, e não conseguem entender o propósito, o chamamento de Deus. E na verdade todos nós a princípio não entendemos. E talvez ainda não temos clareza do que Deus está operando e fazendo, porque o conhecimento pertence a Deus. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A Bíblia diz: quem compreendeu a mente do Senhor? O próprio Paulo declara isso acerca de Isaías. Nós não sabemos quais são os desígnios, os decretos que Deus tem estabelecido para aqui para adiante, mas sabemos que quando estamos salvos, e se estamos salvos, e se estamos com Cristo, estamos seguros, estamos guardados pela graça. E nisso muitas pessoas se aproveitam, como aqueles falsos amigos
aqueles que estavam, que conheciam o Evangelho propriamente, mas queriam acrescentar a Paulo aflições que ele não tinha, para tentar desencorajá-lo e para tentar desencorajar os irmãos. Tinha inveja de Paulo, porque Paulo dava fruto para a glória de Deus. As suas obras pelo Evangelho do Senhor Jesus era algo glorioso, porque ele pregava o Evangelho com muito amor, com muita dedicação a Cristo. E a inveja daqueles homens pelo esforço de Paulo pela obra do Senhor fizeram com que eles quisessem acrescentar mais sofrimentos, mais aflições. Muitas pessoas gostam de ganhar com a desgraça alheia, com as situações adversas, às vezes acerca da vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ou acerca até mesmo de uma pessoa que não conhece a Deus. Muitas pessoas gostam de acrescentar tragédias. Nós vemos que existe nos nossos dias uma mídia televisiva concorrente com a obra de Deus, tendo acrescentar desgraças sobre desgraça, trazendo pânico, trazendo desespero e não informação propriamente. Porque trazer informação, trazer a realidade, olha, está acontecendo isso, está morrendo isso está matando, isso está afetando, é uma coisa, mas quando eu quero acrescentar palavras que trazem desespero, desesperança e pânico aos corações, na verdade eu quero apenas acrescentar aflição e sofrimento àquilo que não há. Há um sofrimento, mas não um sofrimento exacerbado. Isso por inveja, por contenda, por disputa, por briga pela causa do Evangelho. E nos tempos de Paulo, como nos nossos dias, isso ocorre também. E diz mais a palavra do Senhor: uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, 17, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam e perseveram em pregar o Evangelho com energia e veemência, com paixão, com amor, como Paulo assim fazia. E esses que pregavam o Evangelho, por saber que Paulo não poderia, estava impossibilitado por estar em cadeias, eles procuravam fazer a parte deles perante o Evangelho. Procuravam pregar. Se Paulo estava impossibilitado preso, eles podiam pregar. Quantas pessoas que podem estar fora do isolamento por força das circunstâncias, que conhecem a Cristo, que são profissionais da área da saúde, da polícia, da segurança, e que podem circular livremente devido à força da sua posição em que eles exercem no meio desta pandemia, e conhecem o Evangelho, e têm a oportunidade de pregar a Cristo, e devem pregar o Evangelho, devem pregar, não somente executar o seu trabalho, aquilo para o qual Deus o chamou nesse tempo, mas também aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que muitas vezes estão nos leitos e não sabem se vão voltar com vida para as suas casas. Mas aqueles que estão por força do isolamento nas suas casas, da mesma maneira, devem aproveitar e pregar o Evangelho. A exemplo de Paulo, que preso, encarcerado, escrevia as suas epístolas, suas cartas para as igrejas. A exemplo de Paulo, nós podemos também nos nossos lares ensinar essas cartas, essas epístolas e toda a Bíblia Sagrada e pregar o Evangelho entre os irmãos, para que possa haver comunhão, possa haver edificação, exortação, consolo mediante a Escritura e também para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Deus e também estão junto nos lares. Que isso fique bem frisado. Versículo 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro de Jesus Cristo. Paulo, ele não tinha inveja daqueles que estavam livres e podiam pregar o Evangelho, e ele não, ele se alegrava em qualquer circunstância. Ele se alegrava até mesmo pelo Evangelho sendo pregado com fingimento.
Não que ele aprovava o fingimento, mas ele se alegrava porque o evangelho estava sendo pregado e nomeado e Cristo estava sendo anunciado. Isso aqui é uma coisa interessante. Mas o evangelho, mas Paulo, ele frisa bem, olha, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, quando o evangelho, mesmo com fingimento, Paulo se alegrava. Deixa pregar o evangelho, porque Cristo é não. Mas se for pregado com verdade, com a motivação correta, isso traz verdadeira alegria e maior alegria para ele e para todo aquele que serve a Deus. Quando o evangelho é pregado com motivação correta, com verdade, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, verdadeiramente isso traz alegria. Isso trazia alegria ao coração de Paulo. Quando o evangelho era pregado com a motivação correta. E esse deve ser o sentido, desejo nosso, de pregar o evangelho de uma forma correta, de uma forma que verdadeiramente engrandece a Deus, glorifica a Deus. Paulo pregava o evangelho e sabia que isso era algo maravilhoso. E nesse contexto aqui, pregar o evangelho é experimentar e confirmar a sua própria salvação. Aquele que prega o evangelho, mesmo estando isolado, encarcerado, está confirmando a sua própria salvação. E pregar o evangelho é saber que a sua reputação e a sua pessoa será diminuída, será muitas vezes ridicularizada perante o mundo. A exemplo de Paulo, João Batista declarou acerca do Senhor Jesus Cristo. Quando os seus discípulos questionavam a respeito do Senhor Jesus Cristo, João o Batista, que batizava no Jordão, declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem prega o evangelho quer ver Cristo sendo enaltecido e engrandecido. Quer que o Senhor Jesus seja grande em toda a terra. E a propósito de Paulo era isto. Ele queria ver Cristo sendo anunciado, Cristo sendo propagado, Cristo sendo declarado. Não importa se é com fingimento ou se é verdade, mas sim, a motivação, a verdade é o mais importante. Porém, como muitos, infelizmente, pregam corretamente, mas com motivação errada, isso trará sobre eles a sua recompensa, o seu juízo da parte de Deus. Isso é uma coisa que fique bem clara. Quem prega o evangelho com motivações erradas, quem prega o evangelho com fingimento, mesmo que pregue corretamente, trará sobre si a recompensa de Deus, o seu juízo. Mas quem prega o evangelho com verdade, deve se alegrar, deve engrandecer a Deus com a sua vida. Olha o que diz mais ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que coisa tremenda! O desejo de Paulo é que em tudo Cristo fosse glorificado. É que em tudo Cristo fosse engrandecido. Tanto que ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos abrir aqui rapidamente. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o tipo de vida que Paulo queria apresentar com confiança, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. A Bíblia diz: aquele que nele crê, no Senhor que crê, não será confundido. Os cristãos têm que não podem ter vergonha
de pregar o Evangelho, de ver Cristo sendo glorificado. Deus, a ousadia dos cristãos honra a Cristo. Nesses tempos que estamos vivendo, não temos que ter vergonha e medo de pregar o Evangelho nas oportunidades que nos são dadas. Porque aqueles que estão mortos dos seus delitos e pecados, que estão ainda numa marcha, indo para a condenação eterna, para o inferno eterno, precisam de salvação, precisam de um Salvador e carecem de um Cristo, carecem de um Senhor. Então, nesses tempos, a exemplo de Paulo, não deveremos ter medo, vergonha, mas com confiança que Cristo seja, tanto agora, nesse presente tempo, como eternamente, engrandecido em nossos corpos. Seja pela vida, seja pela morte, ou seja trabalhando aqui nesta vida para a honra de Cristo, ou seja, sofrendo pela morte para a honra de Cristo. Que esse corpo, ele viva para a glória de Deus. Que nós possamos ter esse entendimento claro em nossos corações, sabendo que este é o momento, esta é a hora. É interessante que está aqui escrito, uma das declarações de Matthew Henry: se a glória de Cristo for almejada genuinamente, certamente será alcançada. Se orarmos com sinceridade, Cristo será glorificado. Em João 12, 28, a oração do Senhor Jesus ao Pai diz: Pai, glorifica o teu nome. E a voz do céu, a voz do Pai declarou: eu tenho glorificado e glorificarei outra vez. Que nós possamos entender o que Deus está comunicando a nós nesses dias, para nós finalizarmos esse texto aqui. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uma declaração de Matthew Henry a respeito disto. O caráter incontestável de cada cristão genuíno é que para ele o viver é Cristo. A glória de Cristo deve ser a finalidade da nossa vida. A graça de Cristo deve ser o princípio dela. E a palavra de Cristo deve ser a regra dela. A vida cristã é derivada de Cristo e dirigida a Cristo. Todos aqueles, para todo cristão, para todo aquele que é salvo, que o viver é Cristo, a morte é um ganho, é um lucro. Quem vive para Cristo nesta vida, a morte é um ganho, é um lucro. Porque ele sairá das mazelas desta vida, dos males, das tentações, das dificuldades que aqui se faz presente todos os dias. E sairá daqui para um bem maior, para um ganho maior, que é estar com o Salvador por toda a eternidade. Mas o homem, o ser humano carnal, mundano, a morte é uma perda, é um ganho do conforto e da esperança. Enquanto que para o crente, a morte é a realização da esperança, é experimentar a esperança da glória em Cristo. Para aquele que não conhece a Cristo, aquele que não conhece o Salvador, a morte é uma perda. É não ter mais o conforto, os prazeres terrenais, os prazeres carnais. É a perda de todas essas coisas, aos quais a pessoa que não conhece a Deus por meio de Cristo se apega, se agarra firmemente. E quantas pessoas estão em nossos dias vivendo assim, apegadas às coisas terrenas, e não conseguem entender o momento, por que o ser humano ele anda em pânico, facilmente em desespero? Porque não conhece a Cristo, não conhece o Salvador. O Salvador já havia predito esses dias e esses tempos em que estamos vivendo. Quando vivemos esta pandemia, não temos vivido só os problemas dessa pandemia. Já experimentamos pandemias na história.
da humanidade. Experimentamos guerras e rumores de guerras. Experimentamos fomes. Muitas coisas, elas têm acontecido no decorrer da história da humanidade. Não é um fato novo, mas é certo que, segundo a palavra de Deus, as coisas elas vão se intensificando, elas vão se multiplicando até a volta do nosso Salvador. E as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, elas ficam desesperadas, elas ficam desencorajadas, desanimadas, e elas tentam de todas as formas buscar alento, tentam segurar numa âncora para ver se a sua alma não cai num desespero, e muitas até mesmo no suicídio, porque não conhecem a Cristo, porque não têm a salvação, não conhecem o Salvador. E a exemplo de Paulo, que preso estava numa circunstância totalmente adversa, nos trouxe as riquezas de Deus nos escritos das suas cartas. A exemplo dele, por pregar o Evangelho e comunicar o Evangelho da salvação, é exemplo dele que nós muitas vezes, nesse tempo de isolamento social, como diz as autoridades, de distanciamento, nesse tempo de quarentena, é que este Evangelho nos é apresentado. E damos graças a Deus que a mídia da internet pode trazer esta oportunidade, esta ferramenta, para que a palavra seja propagada nesse tempo, em mais de um lugar, em mais de uma casa. E a palavra em cada lar que ela é anunciada, ela pode trazer vida. E é por isso que o Senhor Jesus, ele declara na sua palavra, e Paulo pregava, segundo lá em 1 Coríntios 2, ele falou assim: não vos fiz saber nada, a não ser Cristo e este crucificado. E esta é a palavra da salvação do Evangelho, que salva o pecador. É o Evangelho da cruz, que chama o pecador ao arrependimento, que chama o pecador ao reconhecimento dos seus pecados. A confissão deles é o abandono. É esta palavra que é pregada, este Evangelho pelo qual Paulo foi preso. O Evangelho do Senhor Jesus que comunica a Cristo ao pecador. Então, se você está ouvindo esta palavra, ouvindo esta verdade desta carta que está sendo comunicada hoje, o Senhor diz para você: arrependa-te, creia em Cristo e seja salvo. Abandona os teus pecados. Abandona a tua vida. Não é propriamente de paz interior que você precisa, mas é da paz de Deus com Cristo que você precisa. As circunstâncias desta vida que lhe se apresentam, as enfermidades, esta pandemia, isso não é nada comparado com aquilo que um pecador pode experimentar se ele vier a falecer sem o Salvador, sem a salvação. A pandemia é um sofrimento que vai passar, mas permanecer no pecado é um sofrimento eterno que não passará. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele comunicava com urgência o Evangelho e não cessava de falar a respeito de Cristo, porque ele sabia que para ele ou viver era Cristo, ou morrer era Cristo. Porque ele sabia, se ele não estivesse em Cristo, ele não teria esperança, ele não teria vida, ele poderia gozar de toda a saúde que Deus poderia lhe dar nesta vida, mas ele morreria com saúde, se não tivesse a Cristo, iria para o inferno. É por isso que a palavra do Senhor comunica nesta manhã, por meio deste ensinamento, desse entendimento, que o Senhor chama a todo aquele que está preso no pecado, porque a pior prisão, o maior isolamento não é estar confinado num lugar, no espaço físico. A maior prisão é estar preso no pecado. E quando uma pessoa está presa no pecado, ela está condenada eternamente diante de Deus. E a única forma dela sair desta prisão do pecado é ela render a sua vida, ela reconhecer que é uma pecadora, que é um pecador, é ele se arrepender, ela se arrepender e entregar a sua vida com fé a Cristo, para ser liberta desta prisão, desse poder, desse domínio do pecado. Porque muitas pessoas dizem: eu sou livre e faço o que quiser. Não, ninguém é livre. Ou nós somos presos, somos escravos de Cristo. E nisso sim, somos livres para servir a Deus e para glorificá-lo. Ou seremos presos, escravos do pecado, e estaremos condenados eternamente diante de Deus. Que o Senhor possa fazer com que esta palavra
encontre corações, para que haja uma consciência, um despertar, para que o Senhor Jesus, quer seja neste corpo, quer seja na alma, na eternidade, e nisto Cristo seja glorificado. Que Deus possa salvar a sua alma, que Deus possa despertar você que já está salvo, para este momento, para esta realidade, porque o Senhor Jesus, Ele nos chama para termos vida, e a vida verdadeira está no Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos.